Deu-me o capítulo de número 23. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. Na verdade, aqui, quando nós falamos de Assembleias Santas, trata-se das festas e cerimônias israelitas que, na verdade, exigiam restrições, tinham restrições quanto à participação de determinada classe de pessoas. Aqui nós vamos verificar que algumas pessoas, algumas classes de pessoas não poderiam participar das cerimônias israelitas. Vamos ler capítulo 23, verso 1. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Quando fala o quebrado de quebradura, é o mesmo que o rendido, né? Que tem problema no testículo. Ou castrado eram aqueles que eram mutilados. Em Israel, na verdade, não existia esse tipo de mutilação quando alguma pessoa, algum homem se tornava eunuco. Os eunucos israelitas não eram castrados. Já os eunucos de outras nações, eles eram castrados. Na verdade, eles eram mutilados, porque eles tinham seus testículos arrancados. Isso é aquela questão toda de preservação, porque tinha contato com mulheres dos reis, etc. Então, pela lei de Israel, pela lei de Deus, o quebrado de quebradura, quer dizer, na verdade, o rendido, ou o castrado que tinha sido mutilado, não podia entrar, porque ele tinha defeito. Então, por ter defeito, ele não poderia participar das cerimônias solenes do Senhor. Verso 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Bastardo aqui não é como nosso contexto. Nosso contexto, bastardo é considerado aquele filho que nasce fora do casamento. Aquele filho que é extraconjugal. Já nesse caso aqui, o bastardo era considerado aquele que era filho de uma mulher israelita com um estrangeiro. Então, na verdade, ele era considerado bastardo, porque ele não era filho de israelita. Ele era filho de um estrangeiro, porém sua mãe era israelita. Estava cortado também. Versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saieis do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, na verdade, aqui, ele também proíbe o acesso de duas classes, amonitas e moabitas, que eram descendentes de Ló. Só que eles tinham sido extremamente cruéis com o povo de Israel. Você deve lembrar, nós vimos no livro anterior de Números, quando eles se aproximavam de Canaã, e eles pediram passagem, e além de não permitir passagem, eles procuraram fazer o mal para Israel, alugando Balaão, tentando amaldiçoar e coisas semelhantes naquela ocasião. Então Deus disse não para os amonitas e moabitas. Verso 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Veja que ele diz, não procurar nem paz, nem bem, porque na verdade eles não poderiam ter contato com esses amonitas moabitas, porque eles, na verdade, tinham sido altamente traidores contra o povo de Israel, né? Então, eles deveriam manter distância dos amonitas e moabitas. Verso 7. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Já contra Edom e ao egípcio, havia uma restrição positiva. Eles deveriam ser aceitos por Israel. Verso 8. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Veja bem, aqui voltando um pouquinho no versículo de número 8. Aqui fala que os filhos, no caso dos edomitas e egípcios,
que nasceriam na terceira geração, quer dizer, gerações posteriores, poderiam entrar. Isso se dá pelo fato da revelia que eles tiveram contra Israel. Edom também, no caminho, quando Israel vinha, Edom também se mostrou avesso. E o egípcio, porque na verdade ele tinha maltratado o povo de Israel. Agora já do versículo de número 9 em diante, ali já muda o assunto. Diz assim, como eu li: quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando fala toda coisa má, é tudo aquilo que aborrece o Senhor. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente de noite, não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Esse acidente noturno no caso, a chamada poluição noturna. A poluição noturna é um acidente que acontece com os homens durante a noite. Geralmente, a partir da adolescência, quando, no caso, o adolescente, o jovem, ele não tem relacionamentos sexuais, ele em determinadas ocasiões, ele ejacula naturalmente durante a noite. Isso aqui chama-se poluição noturna, que nessa versão minha aqui diz acidente noturno. Então o acidente noturno ou a poluição noturna, que você já sabe, geralmente a partir da adolescência, geralmente não, é a partir da adolescência. Quando o jovem não tem relações sexuais, ele pelo acúmulo no seu organismo, ele em determinadas situações, ele ejacula naturalmente durante a noite. Mas não é somente com jovens não. O adulto, de uma forma geral, qualquer homem, numa sua situação orgânica condicional normal, se ele ficar algum tempo sem ter relações, ele também passa por essa situação de poluição noturna. E isto automaticamente fazia com que ele ficasse imundo. Então ele deveria sair das fileiras para fora do exército, não entrar na peleja, não entrar no exército para a peleja, porque caso isso acontecesse, Israel sofreria o dano, porque ele estava ritualmente impuro. Então ele deveria esperar até o sacrifício da tarde para aí sim entrar novamente no exército. E como eu falei aqui, não é somente o caso de adolescência. Até pela situação de guerra, que eles ficavam muitos dias na guerra e não tendo contato com suas devidas esposas ou mulheres, etc., aí muitos poderiam passar pelo acidente noturno, pela poluição noturna. Como isso danificava o sistema, ele deveria sair das fileiras até esperar o sacrifício da tarde e aí seria considerado limpo. Veja no 11. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água e, em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Isso aqui, na verdade, trata de tudo aquilo que sai do corpo da pessoa, no caso, né? Não somente a poluição noturna, mas também tudo que são as fezes, tudo aquilo que a pessoa expele do seu organismo. Se ele tivesse uma diarreia, uma dor de barriga, ou mesmo o seu ato de evacuar normalmente, ele deveria sair do arraial, depositar aquilo ali fora, abrir um buraco, colocava a terra em cima e automaticamente abafava o caso ali, literalmente falando, porque aquilo faria com que o arraial estivesse contaminado. Aqui diz assim: entre as tuas armas terás uma pá. Outras versões falam porrete, mas na verdade a pá aqui é um material de sapa, é aquele material que o militar ele costuma levar. Todo militar, quando vai para um acampamento, ele tem um material de sapa dele, uma pá, uma picareta, aquele material que ele usa para cavar e para justamente colocar os detritos, tudo que sai dele, você está entendendo muito bem, né? Tudo a necessidade fisiológica ele deve fazer fora do arraial e ali cobrir com terra. E aqui, na verdade, é uma exigência. O camarada que tivesse poluição noturna, ele ficaria imundo até a tarde. Quando caiu o sol, aí ele entrava no meio do arraial, quer dizer, quando virava o dia. E também quando eles estivessem nessa situação de guerra, eles deveriam se privar dessas impurezas, que na verdade eram consideradas o quê? Impurezas cultuais, é a chamada impureza cultual ou legal. Veja no 14: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Quer dizer, se eles estivessem impuros ou contaminados, os inimigos prevaleceriam contra Israel.
Diz mais, ó. Pelo que o teu arraial será santo, quer dizer, separado, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Porque Deus está dentro do arraial através do tabernáculo, é a presença de Deus. Então qualquer coisa que eles fizessem que automaticamente tornasse o arraial imundo, aquilo traria uma consequente derrota para os filhos de Israel. Então, se um elemento tivesse uma diarreia, alguma coisa que contaminasse o ambiente, Israel pereceria por causa daquele elemento ali. Para você ver como é que o detalhe, o sistema era bem detalhado, ele era bem rigoroso, porque ele justamente fazia com que a pessoa se sentisse acuada, né? A presença de Deus no arraial fazia do arraial altamente periculoso, né? Vamos lá, a partir do versículo 15, havia uma série de ordenanças a respeito de diversas classes. E aqui, na verdade, nós teremos restrições muito pesadas. Quer ver, por exemplo, aqui fala acerca de fugitivos, prostitutas, usuras e votos. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Por que isso? Porque automaticamente, quando ele entregasse o servo ao senhor dele, com a raiva, com a ira que ele estivesse, ele teria a tendência de matá-lo, né? Então aqui se refere ao servo estrangeiro que buscou refúgio em Israel. Então, na verdade, quando essa pessoa vinha, esse servo, ele vinha correndo porque estava desesperado, porque, no caso, o seu senhor estava na sua cola, na sua cata, para matá-lo. Então, no caso aqui, o israelita deveria acolher esse fugitivo e prestar a ele asilo político, para que ele não fosse danificado de fora. É uma forma de acolher. Versículo 16. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolherem alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Por que não deveria oprimir? Porque Israel já foi oprimido e sabe como é sofrer nas mãos dos estrangeiros. Então ele deveria tratar bem o estrangeiro também. Veja no versículo 17. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel. O que é a rameira? A rameira é a prostituta. É a prostituta. Porque a questão da prostituição, ela era difundida nos povos antigos, povos do Oriente, geralmente ligados aos cultos, ritos da fertilidade, a Afrodite, essas questões todas eram envolvidas. Então Israel não deveria haver vínculo da rameira com o culto israelita. Aqui está falando praticamente da rameira ou da prostituta cultual, aquela que era direcionada a um culto relacionado a determinada divindade, como eu falei, ritos de fertilidade e etc. Isso aí vinha através de uniões sexuais, que eram praticadas nos templos, né? Praticadas nos templos. Então, na verdade, eles geralmente faziam isso para garantir fertilidade do solo, produtividade do gado miúdo, do gado graúdo. Então ele está dizendo, não haverá rameira dentre as filhas de Israel, ou prostituta cultual, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Sodomita é outro problema também, porque o sodomita é a prática do sexo anal. Só que a sodomia, ela era restrita não somente ao homem, mas ao homem e à mulher. Porque geralmente se fala muito isso, não, o sodomita é o efeminado. Não necessariamente o sodomita era o efeminado. Porque quando fala da rameira, a rameira também praticava sexo anal. E aí o sexo anal é chamado de sodomita, por causa de Sodoma. Porque essa prática, não que ela tenha iniciado em Sodoma, mas ela foi oficializada e conhecida em Sodoma. Por isso que deu-se o nome de sodomia. E o que pratica a sodomia é o sodomita. Então, na verdade, aqui, o sodomita, eles também eram homens, os chamados prostitutos cultuais, que na Bíblia aqui mais à frente chama de rapazes escandalosos. Era a mesma situação da rameira. Eles também se prostituíam em relação a determinadas divindades.
só que no caso homens. Mas na verdade a sodomia ela pega tanto para o homem quanto para a mulher, até porque é contrária à natureza, porque nós sabemos que aquela região, aquela área do corpo humano, ela foi criada para expelir dejetos, né? É uma parte que é para expelir aquilo que o nosso organismo na verdade está mandando fora, são dejetos, e não fonte de entrada. Então a princípio é contrária à natureza. Mas a questão teológica aqui envolve a rameira e o sodomita, quer dizer, a prostituta e o que pratica a sodomia. Então a sodomia aqui na verdade não é somente a ativa, mas a ativa e a passiva. Isso pega para o homem como pega para a mulher também. É uma prática abominável aos olhos de Deus. Tem mais no versículo 18, diz: não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Quando fala trazer salário de rameira, nem preço de cão, é justamente uma referência ao dinheiro ganho com esse tipo de prostituição mencionada no versículo anterior. A palavra cão é sempre designada para mostrar quem? Mostrar o que não tem temor a Deus, né? O chamado imundo. O desprezo ao prostituto homossexual, né? Que na verdade praticava prostituição sagrada nos templos, como nós falamos. Então, seja o prostituto sexual masculino ou a prostituta feminina, na verdade, esse salário de rameira, preço de cão, não poderia ser envolvido com o sistema. Claro que geralmente alguns fazem analogias a respeito desse dinheiro, salário de cão, preço sujo, dinheiro sujo, mas não necessariamente se refere àquilo que era doado por um estrangeiro, mas sim aquilo que era envolvido com práticas pagãs, com práticas, como você sabe aqui, envolvia os cultos sagrados e prostituições cultuais. Então preço de cão, salário de rameira, tudo envolvido ao versículo anterior. Tem uma correlação entre o 18 com o 17. Verso 19: a teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste. O que é a usura? É botar juros. Isso é no caso ao irmão israelita. Não podia se emprestar dinheiro a juro, nem comida a juro, nem roupa a juros, nada. Aqui diz: ao estranho emprestarás a usura, quer dizer, o estranho é o estrangeiro. Porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Só voltando um pouquinho, que eu não concluí a parte que fala a respeito da usura. Então era proibido cobrar juros de irmão israelita, mas do estrangeiro era lícito, porque já a partir do versículo 21 fala do voto. O voto não era obrigatório, mas se a pessoa votasse, deveria pagá-lo, porque se votasse e não pagasse, pecado havia, pecado existia. Claro que existe uma mudança grande a respeito do voto no Antigo Testamento e no Novo. No Novo Testamento Jesus disse para que ninguém faça promessas, nem votos, nem juramentos, mas a gente vê muito por aí, mas não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando no sentido histórico. 22. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Quer dizer, o elemento não prometeu, não tem dano. Mas se fez o voto, o dano existia. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária. Assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha, parou um pouquinho, no 23 ainda. Então a questão do voto, aquilo que era votado, ele automaticamente deveria ser cumprido. Totalmente cumprido, porque tinha sido uma responsabilidade assumida diante de Deus. Nós lembramos do caso muito famoso de Jefté, ali no livro de Juízes, né? No capítulo 11 em diante. Ali nós vemos que ele fez um voto e ele teve que cumprir. E aquilo que ele falou foi altamente danoso para a vida daquele homem, e nós verificamos isso mais à frente no livro de Juízes. Então o certo é evitar de votar, porque votando deveria ser pago conforme declarou a sua boca. Já no versículo 24 mudou também de assunto, diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares.
porém não as porás no teu vaso. Isso quer dizer o seguinte: você entrava na plantação de uma pessoa, você estava com fome, você podia comer livremente, mas você não podia, saindo, meter na bolsa, aí já era considerado roubo, ou melhor, furto, né, no caso. Você estaria furtando aquilo que era do próximo, mas para matar a fome, podia comer à vontade. 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Mesmo padrão. Entrando na plantação, você podia comer livremente. Agora não podia automaticamente cortar, ceifar. Isso aqui acontece com Jesus, né? Jesus, ele quando entra lá em Israel, ele quando entra em Jerusalém, melhor dizendo, naquela região, ele vai entrar nas plantações e comia espiga, né? Comia o milho. E ele foi criticado por aquilo ali. Só que aqui, pela lei era lícito pela lei ele fazer o consumo desta alimentação. Mas na verdade aqui no capítulo 23 nós observamos vários preceitos, várias regras e muita coisa importante dentro do livro de Deuteronômio. Este foi Deuteronômio capítulo 23.